Fala, meus alunos, tudo bem? Como é que vocês estão passando? Bem-vindos a mais uma aula de Química e dessa vez vocês vão me ver aí no canto direito da tela. Estou colocando meu rosto para vocês verem, para ver se fica um pouco mais interativo, um pouco mais didático para vocês. Hoje nós vamos terminar a matéria de ligações químicas, nós vamos dar a última parte, que é a geometria molecular e ver a polarização das moléculas por meio da geometria. E aí, na próxima aula, a gente já vai entrar em outra matéria, tudo bem? Então, para finalizar, vamos começar a ver geometria molecular. Primeiro, nós temos que ver as interações intermoleculares. Então, as forças e interações intermoleculares, como está dizendo, é entre as moléculas. Aqui nós vimos até agora foram as forças intramoleculares. Intramoleculares dentro das moléculas. Por isso, ligação iônica e ligação covalente. Tudo bem? Ligação intermolecular, forças intermoleculares, são as chamadas forças de Van der Waals, que elas ocorrem entre as moléculas. Então, nós temos aqui molécula de água com outra molécula de água e outra molécula de água. E os polos negativo e positivo que se atraem vão fazer essas ligações chamadas de ligações intermoleculares, ou seja, ligação entre as moléculas. As forças intermoleculares e o ponto de ebulição. Então, quando uma substância entra em ebulição, é necessário que essas forças entre as moléculas sejam rompidas. E isso depende do tipo de força intermolecular. Por exemplo, nas substâncias covalentes. Por exemplo, quanto mais forte for essa interação, maior será o ponto de ebulição. Maior será a temperatura que você vai ter que dar a esse sistema para que as moléculas se rompam. Tudo bem? Então, por ordem crescente de intensidade de interação, nós temos o dipolo induzido. O dipolo induzido é uma força mais fraca que a dipolo-dipolo, que é uma força mais fraca que as ligações de hidrogênio, que são as antigas, chamadas antigas pontes de hidrogênio. Tudo bem? Então, aumento do ponto de ebulição se dá da esquerda para a direita. Tá bom? Então, nós vemos aí, ó, o H2, ele é um tipo de força intermolecular de polo induzido. Por quê? Os polos eles vão criar uma mesma nuvem eletrônica, uma nuvem eletrônica homogênea, tudo bem? Então, é uma força muito fraca, é uma interação muito fraca. Então, o ponto de ebulição dele é mais baixo que, por exemplo, do HCl. O HCl, nós sabemos que o cloro tem a eletronegatividade maior. Se ele tem eletronegatividade maior, ele tende a puxar os elétrons para ele. Então, ele é o polo negativo. E o hidrogênio é o polo positivo. Então, quando ocorre essa junção entre o polo negativo e o positivo, ocorre um deslocamento dessa nuvem para o lado do cloro. E aí, o ponto de ebulição, ele é um pouco mais alto em relação, ele é bem mais alto em relação à interação entre H2, porque já passa a ser uma interação dipolo-dipolo. E, por sua vez, ele é mais baixo que o ponto de ebulição da água, por exemplo, porque a água formam as chamadas ligações de hidrogênio, que eu vou explicar mais para frente o que significa. As ligações de hidrogênio são as forças intermoleculares mais fortes, então elas apresentam um ponto de ebulição acima das forças de polo-dipolo e de polo-induzido. Tudo bem? As forças de polo instantâneo ou de polo induzido, como vocês querem chamar, são chamadas também forças de London. E o que acontece? Esse tipo de força intermolecular ele vai ocorrer entre moléculas apolares, que não apresentam polaridade. Logo, se nós temos uma molécula polar, uma outra molécula polar, ela vai gerar um dipolo instantâneo. Instantâneo porque essa nuvem eletrônica ocorre o deslocamento dela de uma forma instantânea, depois ela volta para o seu lugar. É uma polarização induzida, tudo bem? Através de uma atração elétrica muito fraca que ocorre entre essas moléculas apolares.
Então, por exemplo, são esses compostos aqui de baixo, o H2, o O2, NO2, CO2, CH4, tudo bem? Elas também são conhecidas como forças de Van der Waals. Agora, as forças de polo, que são as de polo permanente, ocorrem entre moléculas polares, que apresentam polarização. Como eu falei anteriormente, a polarização do HCl. O cloro tem a eletronegatividade maior, ele tende a puxar os elétrons para ele. Então ele puxa a nuvem eletrônica para o lado dele. Por isso que a nuvem eletrônica aqui é maior, tem que ficar mais densa. Tudo bem? Se ele é mais eletronegativo, puxa os elétrons, ele desloca a nuvem eletrônica para ele. Tudo bom? E aí, a força intermolecular entre essas moléculas polares são mais fortes que a de polo induzida. Então, os exemplos aí é HCl, HBr, HF. E então aqui embaixo nós temos aqui por comparação o ponto de ebulição do HCl e do H2. E nós vemos que o ponto de ebulição do HCl é maior que o H2, porque essas forças intermoleculares do HCl são mais fortes. Se são mais fortes, eu preciso de uma temperatura maior para começar a entrar em ebulição, tá bom? E nós temos as ligações de hidrogênio, que ocorre entre moléculas de hidrogênio, entre átomos de hidrogênio com átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio, FON. Então, H-FON formam ligações de hidrogênio, as antigas chamadas pontes de hidrogênio. Esse tipo de interação intermolecular é mais forte que as outras interações que a gente viu. É mais forte que as interações de polo e a de polo induzido. Então, alguns exemplos são esses exemplos aqui que eu coloquei para vocês. E aqui, por exemplo, na água, onde o oxigênio se liga ao hidrogênio, porque tem que ter um polo negativo e um polo positivo. E essas pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, são esses tracinhos aqui que a gente representa para dizer que são as ligações de hidrogênio. E aí, nós vamos entrar em geometria molecular. O que é a geometria molecular? É o arranjo dos átomos em uma molécula. É o arranjo tridimensional que esses átomos estão dispostos numa molécula. Tudo bem? Só que, numa molécula, nós temos que ver que temos o átomo central e em volta dele nós temos os átomos ligantes e os pares eletrônicos que não se ligam, que sobram. Não sei se vocês lembram das outras aulas. Então, por exemplo, a água, ela forma a ligação com o hidrogênio e sobram dois pares eletrônicos. Se sobram dois pares eletrônicos, ocorre uma força de repulsão desses pares eletrônicos que não são ligantes. Então, eles vão se repelir, eles repelem entre si. Se eles repelem entre si, eles formam esse ângulo aí, ó, de 104,5 graus. Então, isso afeta a geometria dele. Então, gera uma geometria chamada angular. A gente vai falar disso no próximo slide. Então, ó, vamos falar agora das geometrias. Nós temos que olhar a primeira coisa aí, o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então, numa estrutura onde nós temos dois átomos, duas nuvens eletrônicas aí, vamos olhar um carbono com dois ligantes sem nenhuma sobra de par eletrônico. Nós temos uma estrutura linear. E se nós temos também com três átomos com dois ligantes e quando sobra o par eletrônico na extremidade, também forma uma estrutura linear de 180 graus de ângulo. Agora, quando nós temos três nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, o que significa isso? São, por exemplo, aqui o enxofre como átomo central, duas nuvens eletrônicas, uma na esquerda e uma à direita, e uma nuvem eletrônica em cima dele com par eletrônico. Tudo bem? Ou a opção de cima, que nós temos três ligantes ao átomo de enxofre, sem nenhum par eletrônico isolado, o que não está ligando. Quando nós temos quatro átomos e sendo um átomo central e três ligantes, nós temos uma estrutura chamada trigonal plana. Agora, quando nós temos três átomos, dois ligantes e um par eletrônico sobrando, nós temos uma geometria molecular
angular. Agora, quando nós temos dois átomos se ligando e dois pares sobrando, nós temos uma estrutura linear. Agora, de acordo com a geometria da nuvem eletrônica, a geometria do par de elétron, nós chamamos apenas de trigonal plana, porque todas essas estruturas vão gerar uma estrutura trigonal plana. Agora, a geometria da molécula foi como eu expliquei. Nós temos que olhar quantos ligantes nós temos e quantos pares eletrônicos nós temos sobrando. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo? Agora, antes disso, nós temos que saber que a estrutura trigonal plana, ela gera um ângulo de 120 graus. 120 graus aqui entre a ligação do átomo com o outro átomo ligando ao átomo central. 120 graus. Agora, um exemplo aí é quando nós temos 4 átomos. Quando nós temos 4 átomos, nós temos uma estrutura chamada tetaédrica. Ou seja, quando nós temos 4 átomos ou 4 nuvens eletrônicas. Por quê? Porque podem ter apenas 2 átomos ligantes e 2 nuvens eletrônicas, por exemplo. Então, geram 4 nuvens eletrônicas. Então, quando nós temos 4 nuvens eletrônicas, a geometria dos pares de elétrons se chama tetraédrica. Agora, a geometria molecular é diferente. A geometria molecular está relacionada com os átomos ligantes e quantos pares isolados eu tenho. Se eu tenho aqui um carbono ligado a 4 ligantes, 4 hidrogênios ligantes, eu tenho uma estrutura chamada geometria tetraédrica. Agora, se eu tenho um átomo central com 3 ligantes e um par eletrônico sobrando, nós temos a estrutura chamada piramidal. Se nós temos um átomo central com 2 ligantes e 2 pares de elétrons isolados, nós temos chamada angular. E se nós temos apenas 2 átomos, um ligando ao outro, com 3 pares sobrando, nós temos a estrutura linear. Porém, a geometria dos pares elétrons é tetraédrica. Então, nós temos que olhar, para poder dizer a geometria molecular de uma molécula, o número de ligantes e o número de ligantes com os pares de elétrons que estão sobrando, isolados. Tudo bem? Agora, a geometria tetraédrica apresenta um ângulo entre os átomos ligantes de 109,5. Então, nós vimos na outra aula sobre a polarização das ligações, onde um polo negativo, onde tem maior concentração de elétrons, que é quando um átomo mais eletronegativo puxa os elétrons para ele, e a formação de um polo positivo. E a gente viu que quando nós temos a diferença de eletronegatividade de 0, nós temos uma ligação covalente apolar, ou seja, não gera polos. Agora, quando nós temos uma ligação covalente polar, nós temos uma diferença de eletronegatividade de 0,1 até 1,7. Então, olha, sobre a polarização das ligações, nós temos que trabalhar com vetores, com a soma de vetores. Então, como identificar, através da geometria molecular, se uma molécula é polar ou se uma molécula é apolar? Primeiro exemplo, o HCl. No HCl, nós conseguimos ver que ocorre a polarização, a formação de um polo na direção do cloro. Então, esse momento de polo, que a gente falou na outra aula, é diferente de 0, porque a eletronegatividade do cloro é diferente do hidrogênio. Então, fica entre 0,1 e 1,7. Se é diferente de 0, é uma molécula polar. Agora, não necessariamente a gente precisa saber a eletronegatividade do elemento. Pela estrutura, pela geometria molecular, nós conseguimos definir se ela é polar ou se ela é apolar. O CO2, por exemplo, nós sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons para ele. Então, esse oxigênio da esquerda puxa para ele e o da direita puxa para ele. Então, geram 2 vetores iguais em direções diferentes. A soma de vetores iguais em direções diferentes é igual a 0. Se o momento de polo é 0, é uma molécula apolar. Não ocorre a formação de polos. Agora, a água. A água é diferente. A água, o oxigênio, é mais eletronegativo que o hidrogênio.
então ele puxa os elétrons para ele. Então, os vetores ficam na mesma direção, eles vão convergir. Se eles vão convergir na mesma direção, ocorre a soma de vetores. Então, é diferente de zero. Se é diferente de zero, é uma molécula polar. O NH3. O NH3, nós temos 3 hidrogênios ligados ao nitrogênio e um par de elétrons sobrando no nitrogênio. Se os 3 hidrogênios estão indo na direção do nitrogênio, se os pares eletrônicos estão sendo puxados pelo hidrogênio, vai ocorrer uma soma de vetores. Se ocorre uma soma de vetores, o momento de polo é diferente de zero. Então, é uma molécula polar. Então, lembre-se, meus alunos, quando houver vetores contrários, dois vetores contrários, por exemplo, no CO2, vetores iguais, um oxigênio puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Esse momento de polo vai ser zero. Se é zero, é apolar. Isso é a identificação de polarização das ligações, identificação se uma molécula é polar ou apolar por meio da geometria molecular. Tudo bem? Então aí, ó, uns exemplos que eu coloquei para vocês. Vocês podem pegar esses mesmos exemplos e fazer em casa sozinhos para poder fixar e poder aprender um pouco mais sobre isso. Tá bom? Agora, o HF aí. O flúor, ele é mais eletronegativo. Ele puxa os elétrons do hidrogênio. Então, ele é, essa molécula HF, ela é polar, porque está puxando para eles elétrons, está formando um dipolo, diferente de zero. A água, como eu dei o exemplo para vocês, o oxigênio puxa para ele os elétrons e aí forma um momento de polo, forma uma polarização, ela é polar. Agora, o CHCl3. O cloro, ele é mais eletronegativo, então vai puxar os elétrons do carbono para ele e o carbono vai puxar do hidrogênio. Logo, vai ocorrer uma soma de vetores, porque elas estão na mesma direção. Os vetores estão na mesma direção, vai ocorrer uma polarização. As moléculas apolares. Então, exemplos de moléculas apolares são, por exemplo, H2, onde não tem diferença de eletronegatividade, ClCl, onde também não tem diferença de eletronegatividade, que é a mesma eletronegatividade. Então, ocorre a formação do dipolo igual a zero. Se é igual a zero, não tem polaridade. Tudo bem? Agora, o BeH2. O berílio com hidrogênio, o que vai acontecer? O hidrogênio vai puxar os elétrons, porque ele tem eletronegatividade maior que o berílio. Então, são vetores contrários, um vetor para a direita e um vetor para a esquerda. Se nós temos vetores em posições contrárias, nós temos uma molécula apolar. E os exercícios para vocês que assistir essas aulas de exercícios sobre interações moleculares e geometria molecular, onde vocês vão ver alguns exemplos e fazer a leitura da unidade de ligações químicas do livro OPET, principalmente onde tiver a geometria molecular e interações moleculares. Então, na próxima aula nós vamos entrar em outra disciplina, em outra matéria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e cuidem-se, como sempre, e mantenham-se em isolamento. Até a próxima semana. Valeu!